Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo que eu sempre monto depois da prova de humanas do Enem. Nesse vídeo aqui eu vou falar das 5 questões mais difíceis dessa prova. E eu já vou falar para vocês de antemão que foi um desafio achar essas 5 questões, porque eu realmente não tive grande dificuldade dentro dessa prova, tá? Eu separei aqui e vou falar com vocês ao longo desse vídeo como eu tive dificuldade com 2 questões específicas, que são questões de filosofia. Essa prova ela teve elementos curiosos e que não costumaram aparecer muito, como, por exemplo, o fato de que as questões de geografia física elas não estavam no rol das questões mais difíceis da prova. Pelo contrário, algumas, inclusive, estavam no rol de questões mais fáceis. Então, a gente vai discutir as 5 questões que você poderia ter errado de acordo com a TRI, que são questões que até mesmo alunos com 40 acertos ou mais, né, vão errar, e a gente vai discutir um pouquinho por que elas são tão difíceis. E a gente vai ver que esse tipo de questão é uma exceção na prova de humanas do Enem. E a prova de 2023 mostra que esse tipo de questão, inclusive, tem se tornado cada vez mais uma exceção. Questões que mobilizam um domínio conceitual cada vez maior. Mas antes de eu começar a te apresentar essas questões, deixa eu te levar para dentro do meu PC, a gente já começar a discutir aqui com a prova branca. Vem comigo. Bom, estamos aqui dentro do meu PC, e aí eu separei aqui a prova branca, né, que é a única que eu encontrei disponível na internet, e eu separei as questões aqui pra gente analisar e grifei elas. Então a gente vai começar a analisar aqui pela questão 51, e ela foi uma das que eu não consegui fazer em casa. Na verdade, assim, ela foi uma das questões que eu Rafael, teria errado a questão. E tem um motivo muito simples para isso. Essa questão 51, não só porque ela tem 2 textos, então o texto realmente é grande, mas isso não tem nada a ver. Essa questão ela é complicada porque ela é uma questão bastante conceitual. Ela exige que você domine o conceito central do pensamento do Sartre, né? Cujo gabarito aqui é a letra B. Então, mesmo que você não só vai precisar reconhecer isso no texto, mas você vai precisar entender que o Sartre pensa isso. Então, essa questão ela discrepa um pouco das outras, porque essas 5 mais difíceis, e muito provavelmente são as 5 únicas da prova, elas exigem um domínio conceitual mais profundo, né? Então, as questões de humanas do Enem que estão nesse rol de mais difíceis, que tem um índice de acerto muito baixo, elas normalmente exigem esse tipo de domínio conceitual. Esse domínio conceitual, vocês vão ver, ele nem é tão complexo, né? No meu caso aqui especificamente, eu não acertei essa questão, porque embora eu conheça a obra do Sartre, eu não conheço, né, esse conceito específico. Então, assim, você vai ter uma dupla operação, que é, primeiro, ler esse texto base aqui, conseguir interpretar ele, e, em segundo lugar, conseguir reconhecer um conceito que é típico, né, dessa habilidade dentro desse texto base. Então, assim, não é que a prova de humanas, e isso eu falei naquele vídeo das questões mais fáceis, se você não viu, vou deixar ele aqui em cima no card para você conferir no final. Não é que a prova de humanas, ela não precisa de conteúdo para fazer ela. Quando a gente fala que os cursinhos dão muito conteúdo, ou com muito conteúdo a mais do que você precisa para fazer essa prova, e quando a gente trabalha, por exemplo, lá no plano do gabarito com o mínimo conteúdo viável, que a gente chama de MCV, a gente está falando, lógico, que o domínio que você vai precisar para essa prova é um domínio conceitual. E a gente vai ver nas outras questões, né? Como as outras questões mais difíceis, elas também têm um domínio conceitual que é relativamente simples, que é um domínio quase de vocabulário, de um vocabulário lógico que é conceitual, né? Que são conceitos de autores. E se você quiser dominar esse vocabulário conceitual, chegar nesse nível em que você vai precisar se importar com essas questões mais difíceis, como a 51 que eu estou te mostrando aqui, eu tenho um convite para você. Estão abertas as inscrições para a lista de espera da Black Friday do plano do gabarito. Nesse momento, se você fez o Enem 2023, você já sabe que a preparação conteudista dos cursinhos, ela não dá certo. De que ela, mesmo nessas questões mais difíceis que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, ela não se justifica, porque a gente tem 5 questões, eu tive dificuldade de encontrar, né? Essas 5 questões, na verdade, eu tinha separado 3 questões, depois eu tive que rodar a prova e separar mais 2 questões, em que a gente, de fato, tem aí uma necessidade de domínio conceitual. Então, lá no plano, a gente trabalha no nosso método IHP, que já levou mais de 2.000 alunos aos 40 acertos ou mais, essa ideia de não só
como você vai fazer para interpretar esses textos, que é uma ferramenta importante, uma ferramenta simples de ser construída, mas sobretudo a gente mostra qual é o mínimo conteúdo viável que você precisa para saber a prova. A gente trabalha esses conceitos com vocês, com os nossos professores de filosofia, os nossos professores de geografia e comigo na parte de história e de sociologia, beleza? Para você se inscrever na nossa lista de espera e receber a oferta exclusiva, em que a gente está fazendo um combo 2 por 1, o curso de habilidades e o treinamento de interpretação por um único preço, o plano e o nitro, clica aqui no primeiro link aqui da descrição para você receber essa oferta exclusiva lá no teu WhatsApp, beleza? Se cadastra que você vai receber essa oferta. A segunda questão difícil que eu achei, ela nem é uma questão tão conteudista assim. Eu nem tinha separado no meu olhar primeiro da prova, mas eu olhei ela aqui e ela de fato não pode deixar de ser mencionada, que é a questão 49, uma questão sobre iluminismo. Na verdade, ela é uma questão que vai levar muita gente ao erro, tá? Por que muita gente vai ser levada ao erro? Porque os distratores são muito fortes. Então, a letra C é um distrator muito forte, a letra D é um distrator muito forte. A gente tem aqui distratores muito poderosos que dizem respeito ao universo do iluminismo e que vão muito provavelmente desviar as pessoas da alternativa que é a correta, que é a letra E. Eu não separei ela na primeira passagem porque ela não foi feita para ser uma questão difícil. Ela só se tornou uma questão difícil por conta de como as pessoas não dominam o padrão e o funcionamento da prova de humanas do Enem. Se você comparar a 49, inclusive, com a 51 é muito mais difícil. Mas eu não me surpreenderia se o índice de acerto das duas fosse igualmente baixo. E não necessariamente porque a 49 é uma questão que foi feita para ser difícil. Mas a dificuldade dela é justamente essa preparação conteudista dos cursinhos. Então fica aí essa menção honrosa para 49. Ela não está entre as 5, mas eu decidi citar ela porque ela é um grande exemplo de como você ter um método de resolução, como você dominar o método IHP, pega questões que eram para ser fáceis e que são entendidas como difícil por quem tem essa preparação conteudista em questões relativamente tranquilas. E agora vamos para a segunda questão mais difícil da prova, com essa menção honrosa da 49 que não está entre as 5. Essa questão 77 eu também separei e repara que não está na ordem, da menos difícil para mais difícil não, tá? Eu tenho uma opinião, inclusive, sobre qual vai ser a mais difícil da prova, mas enfim. Essa questão 77, ela é bem parecida com a 49 que eu mostrei para vocês. Ela é uma questão que é difícil não tanto pela exigência de conteúdo, né? Ela não exige grande conteúdo, ela não é uma questão sobre Revolução Francesa, ela é uma questão sobre a questão da mulher no século XVIII, né? Virada do século XVIII para o século XIX. E essa questão ela é difícil por conta do comando, né? Ele fala, o comportamento desenvolvido pela personagem evidencia uma postura de... E aí você não sabe sobre qual personagem ele está falando, né? Mas claramente é da menina. E esse comportamento da menina, ele se dá, lógico, por uma ruptura de valores institucionalizados. Muita gente pode acabar, né, marcando essa letra D, pensando que ele está falando da conduta do padre. Então repara que ela não é uma questão muito difícil, mas ela é uma questão cuja formulação é um pouco complexa, né? Então você não tem nem entre essas 5 uma necessidade de um grande domínio de conteúdo, um grande domínio de conceito. Essas questões elas são muito mais difíceis pela complexidade ou do comando ou do texto base. Nesse caso aqui, uma complexidade de comando mesmo, tá? Uma dualidade que talvez a pessoa que fez a questão nem tenha percebido. Então essa questão, de fato, ela acaba sendo complicadinha. A terceira questão é a 79. A 79, ela me surpreendeu, porque eu fiz ela com relativa facilidade, porque eu sei o que é dumping. E aqui a gente repara, aqui você precisa dominar esse mínimo conteúdo viável, ou seja, você precisa ter o vocabulário do que é dumping e do que é holding. Muita gente marcou criação de holding empresarial, só que a criação de holding empresarial ela não afeta a competitividade, né? Ela, de fato, ela mantém ainda a competição entre diferentes marcas no mesmo universo. Ela não é boa para a economia, mas ela é um fenômeno comum da economia. A economia capitalista hoje se organiza pela holding. O dumping, por sua vez, é uma prática prejudicial, predatória, porque leva outras empresas ou outras holdings, ou outras empresas dentro de holdings, à falência. Então aqui, repara, você nem precisava de ter um conteúdo muito grande, mas você precisava ter a ampliação de vocabulário, de dominar o conceito de dumping. Então isso é muito importante. No nosso método IHP a gente ensina isso. Na parte do H, das habilidades, quando a gente passa pelas 30 habilidades
da prova de humanas do Enem, a gente cria um glossário conceitual, um glossário de termos e de conceitos que você precisa dominar para a prova de humanas do Enem. Na aula sobre a competência 6, a gente trabalhou, inclusive no Nitro, a ideia de dumping, a ideia de holding, a ideia de capitalismo monopolista, que aparece nessa questão de uma maneira mais conceitual. Então essa terceira colocada, inclusive na minha visão, essa questão talvez seja a que vai ter o maior índice de erros da prova, embora não seja de fato a mais difícil, porque ela tem uma grande chance de acerto ao acaso. Avançando aqui para as duas últimas questões, a gente tem aqui a questão 84, tá? A questão 84 é uma questão bastante complicada e mostra um padrãozinho aqui conceitual que a filosofia não se desviou. Então, a gente tem uma questão aqui sobre filosofia cartesiana e aqui você deveria, né, entender qual é o conceito que é central para a filosofia cartesiana. Repara que o comando, ele, inclusive, né, ele se apresenta já de uma maneira conceitual. Ou seja, ele fala aqui, ó, no que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto puro. Então você lê o texto e você vai dizer por que a filosofia cartesiana ela se contrapõe a essa ideia. Então você precisa dominar, né, elementos da filosofia cartesiana. Esse tipo de questão é uma exceção na prova de humanas do Enem, mas ela está presente. Então se você quiser, por exemplo, gabaritar a prova, coisa que eu não faria, porque quando eu não fui lá fazer essa prova, eu fiz essa prova em casa. E essa questão, juntamente com a primeira lá do Gerinaldo, que eu mostrei, foram as questões que eu errei. Então, você precisa ter um domínio de filosofia, um domínio apurado de filosofia para fazer esse tipo de questão. Mas a grande vantagem é que mesmo que você não tenha, essas questões não vão valer muito na TR, então vocês podem errar tranquilamente esse tipo de questão. E por fim, a última dessas questões muito difíceis, que eu tinha pulado aqui, porque o meu grifo em amarelo tá ridículo, e não é necessariamente a mais difícil, eu não estou botando na ordem, acho que são as 5 mais difíceis se alternando. Eu acho que a do ou aquela do Merleau-Ponty ou a do Gerinaldo vão ser as mais difíceis, ou a do Dumping também. Elas três estão bem parelhas, porque são as três que exigem um domínio conceitual forte na prova, então elas vão se revezar aí no índice de erro mais altos. Essa questão 64, que teve muito portal conteudista errando, assim, muito absurdo o quanto essa questão vai ser errada nos gabaritos extraoficiais. E ela não é uma questão complexa. Ela fala de como as inovações técnicas na cozinha são produzidas para liberar tempo da mulher, né? E que induzem um novo comportamento social. Essa nova casa mais racionalizada, com uma cozinha mais organizada, que simplifica as tarefas. Aqui é uma questão meramente lógica. As tarefas se simplificam e sobra tempo para que essas mulheres elas acabem ampliando os seus momentos de socialização, de que elas saiam da casa, inclusive, e acabem tendo ali maior tempo de socialização, maior tempo com a família, um maior tempo com o mundo do trabalho, por exemplo, tá? E aí essa questão ela se torna difícil porque muita gente foi fazer ela pelo conteúdo e acabou, né, por causa da década de 30, associando ao Código Eleitoral de 32. E acabou marcando exercício da representatividade política. Mas repara que no comando ele pede que as mudanças mencionadas proporcionavam às mulheres. Então não é necessariamente porque ela tem uma cozinha equipada e que poupa tempo dela que ela vai exercer a representatividade política dela. Na verdade, ela amplia os momentos de socialização dela. Os momentos em que ela pode passar um tempo de lazer. É uma questão meramente lógica. E ela se tornou muito difícil por conta do distrator. Na verdade, essa prova de 2023, ela mostra o quanto você precisa ter muito bem apurado o izinho, né? Que é o I da interpretação. Que não é simplesmente saber ler texto. Essa prova ela não é só interpretativa. Você precisa entender o padrão e o mecanismo de funcionamento dela. Por isso eu te convido mais uma vez, se você já entendeu que a prova de humanas não é conteudista, que mesmo nas 5 questões mais difíceis da prova, o que você precisa é dominar um mínimo conteúdo viável, que é esse vocabulário conceitual. Clica aqui no primeiro link e vem receber, se você vai se preparar para o Enem de 2024, a nossa oferta exclusiva dos nossos 2 cursos de Ciências Humanas de Black Friday. Eles já levaram mais de 2.000 alunos aos 40 acertos ou mais, aplicando o nosso método IHP. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Um forte abraço a todos e a gente se vê na próxima. Tamo junto.